Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2019 e ontem, quinta-feira, dia 28, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os animais podem sim ser sacrificados em rituais religiosos. Essa pauta chegou no STF por meio de um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul que diz que animais podem ser sacrificados em rituais de religiões de matrizes africanas. A pauta chegou em 2006 lá no STF, mas só em 2018 começou a ser julgada e ontem, quinta-feira, dia 28 de março de 2019, ela foi finalmente votada e por unanimidade os ministros do STF decidiram que ela é constitucional, que essa lei ela pode ser aplicada lá no Rio Grande do Sul. Em tese, essa decisão vale apenas para a lei do Rio Grande do Sul, mas abre um precedente gigante, porque quando os ministros do STF, o último patamar do judiciário brasileiro, decidem alguma coisa, isso abre precedente para outros juízes no Brasil inteiro decidirem da mesma forma também. A maioria dos ministros destacou que as religiões de matrizes africanas sofrem preconceito na sociedade e impedir que elas possam sacrificar animais em seus cultos seria mais uma forma de preconceito. Bom, eu como ativista da causa animal há mais de 10 anos também, eu não posso receber essa notícia com alegria, embora reconheça que realmente as religiões de matrizes africanas elas sofrem preconceito na sociedade, eu não acho que essa decisão do STF foi acertada. Bom, primeiro é importante destacar aqui que eu sou ateu, então eu olho as religiões da mesma forma, eu não tenho preconceito contra religiões de matrizes africanas, ou católicos, ou evangélicos, eu olho todas as religiões com bastante curiosidade, eu gosto de saber como a fé se manifesta nas pessoas, mas eu acho que incluir sacrifícios de animais, independente se é religião de matriz africana, ou se fosse católico, ou se fosse evangélico, não acho que isso é uma boa decisão, não acho que deveria ser permitido. Porque a nossa Lei Federal de Crimes Ambientais, que é 9605, ela diz em seu artigo 32 que não pode haver nenhum tipo de crueldade contra animais e prevê inclusive cadeia para quem faz isso. É importante deixar aqui registrado também que eu não falo por todos os veganos ou por todas as pessoas da causa animal. Tem muita gente que, apesar de ser contra a crueldade contra animais, é a favor de que seja liberado o sacrifício de animais nas religiões de matrizes africanas por conta dessa questão do preconceito e tal. As pessoas, mesmo dentro da causa vegana, algumas delas dizem que proibir esse tipo de ato dentro das religiões de matrizes africanas é apenas uma forma de diminuir essas religiões. Eu não estou nesse grupo, eu realmente acho que não deveria ser permitido o sacrifício de animais em qualquer situação, independente se é uma religião, qualquer uma delas, ou independente se é para entretenimento ou para qualquer coisa. E muita gente que defende o sacrifício de animais dentro dessas religiões também diz que a religião católica, por exemplo, ela já faz o seu ritual de fim de ano com peru, tem animais mortos aí na Sexta-feira Santa, que tem peixes e tudo. E apesar de eu enxergar alguma coerência nessa linha de raciocínio, eu não vejo da mesma forma, porque, por exemplo, no fim do ano os católicos que comem carne costumam celebrar o Natal com peru, mas não é uma coisa da religião. Eu não sei, vocês sabem se na Bíblia diz para comer peru no Natal? Acho que é mais um costume cultural mesmo, né? Não tem a ver com a religião diretamente. E na Quaresma, Sexta-feira Santa e tudo mais que as pessoas costumam comer peixe, na verdade também é uma questão cultural, porque no Código de Direito Canônico da religião católica, lá o texto, né, que fala as regras da religião, lá não fala coma peixe na Sexta-feira Santa ou na Quaresma. Eles falam para pessoas se abster de coisas que causam imenso prazer, como é comer carne para algumas pessoas. E ainda assim as pessoas católicas não matam perus dentro das igrejas para comemorar o Natal, né? Apesar de morte é morte, mas realmente tem umas que são piores que as outras. Eu sou contra todo tipo de abate, todo tipo de assassinato de animais, mas a gente tem que reconhecer que um abate feito dentro de um frigorífico, ele obedece algumas regras que obviamente não tem como você checar ou fiscalizar dentro de um terreiro ou dentro de uma igreja. Até mesmo se a gente olhar do ponto de vista da saúde pública. Bom, voltando para o caso do recurso lá do MP do Rio Grande do Sul, que foi aprovado aí nessa semana pelo STF. A Lei Gaúcha diz que o sacrifício de animais feito dentro das religiões africanas não é inconstitucional desde que seja feito sem excessos e sem crueldade. Agora, cá entre nós aqui, como é que a gente vai fiscalizar isso? Será que o governo vai colocar um fiscal em cada terreiro, em cada local que tem cultos? E o que define o que é sem excessos? E o que define o que é sem crueldade? Porque o abate de animais fora dos frigoríficos, ele é feito com facas, né? Claro. Então imagina uma galinha, não é uma faca no pescoço, é quebrando o pescoço dela. Como que a gente pode dizer que isso não é um excesso e como que a gente pode afirmar que não há crueldade em cortar o pescoço de um animal ou quebrar o seu pescoço para matá-lo? Mesmo assim, todos os ministros do STF entenderam que não há crueldade no abate de animais dentro das religiões africanas. A decisão do STF foi unânime e votaram os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber,
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente do STF, Dias Toffoli. A Carmen Lúcia, inclusive, me surpreendeu bastante porque foi ela que jogou há alguns anos aí que a vaquejada é algo inconstitucional porque é cruel com os animais, né? Que é aquele ato que é muito comum no Nordeste, né? Eles chamam de esporte, que eles soltam boi, puxam pelo rabo e derrubam e tal. Isso ela julgou que é inconstitucional, mas ela votou a favor do sacrifício de animais desde que seja dentro dos rituais aí das religiões africanas. E eu quero destacar também aqui uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito dessa situação, né? Quando ele deu o seu voto, olha só o que ele falou. Não se trata de sacrifício ou sacralização para fins de entretenimento, mas sim para fins de exercício de um direito fundamental que é a liberdade religiosa. Não existe tratamento cruel desses animais. Pelo contrário, a sacralização deve ser conduzida sem o sofrimento inútil do animal. Você vê como ele usa muito bem as palavras e ele deixa aí uma brecha bem grande, né? Porque ele diz, sem o sofrimento inútil do animal, ou seja, tem sofrimento. Ele mesmo admite isso. Há um sofrimento útil, entre aspas, né? Que ele admite aí, que é o para matar o animal, para fazer parte ali do culto. Não tem como você matar um animal sem que haja sofrimento. Especialmente dentro de terreiros ou igrejas com facas ou quebrando o pescoço desses animais. O ministro Marco Aurélio, apesar de ter votado a favor do sacrifício de animais, ele tentou levantar uma bola ali que ele disse assim que seria aceitável se fosse para fins de consumo da carne. Mas mesmo essa observação dele foi vencida no plenário do STF. Ou seja, então o sacrifício de animais, segundo o STF, está liberado para qualquer forma, não precisa necessariamente consumir a carne ou não. Se quiser lá matar uma galinha, um pato, um carneiro, um boi, um gato, um cachorro, qualquer animal para fazer só um trabalho e deixar lá, tudo bem também. Esse é o entendimento do STF, mas eu não posso concordar com isso, por isso fiz questão de colocar o meu ponto de vista aqui. E mais uma vez gostaria de reforçar que realmente as religiões de matriz africana sofrem preconceito aqui no Brasil, né? A gente tem até ataques físicos a essas pessoas. Eu não acho que esse é um caminho, obviamente, mas eu quero deixar claro, porque vai que alguém tá pensando que eu acho isso. Não é o caso e nunca foi o caso de atacar as religiões de matriz africana, e sim exclusivamente esse ponto de sacrifício de animais. O direito de ter ou não ter uma religião é garantido por lei aqui no Brasil, a gente deve respeitar isso, mas também o direito dos animais de viver deveria ser respeitado. É isso. Até breve.